sobre as sociedades, né, sobre a sociedade digital, né? Essa sociedade que está evidentemente cercando a gente, né? E a gente chega na terceira e última parte, né, onde aqui eu vou traçar com mais, vamos dizer assim, cautela e principalmente com uma questão, que eu diria é uma questão médica, né? Que ele vai direto ao ponto, cirúrgico, né? Que ele não pode errar quando vai fazer uma cirurgia ali para não danificar outros órgãos. Então, nas ciências humanas também tem uma questão semelhante a essa, né? Que é basicamente a questão cirúrgica. A gente vai finalizar aqui, né? Dando norte no que está acontecendo realmente, né? Retomando a última parte da aula 2 ou do estudo 2, aula, estudo, enfim, a gente vai só recapitular, né, o que ficou, vamos dizer assim, pós-pandemia, num ponto de vista de que não vai mudar, né? Algo que houve uma aceleração, né, nesse sentido e não vai mudar. A gente passou pela questão da automação, né, ou seja, que as coisas se automatizaram, né, não vou me deter porque eu expliquei na aula 2, né? Criou velocidade, né, há uma criação evidentemente de velocidade, essa velocidade gera uma eficiência e os custos diminuem, né? Principalmente que a gente sabe que estamos em um mundo, vamos dizer assim, capitalista, ok? Então, essa aí foi o finalzinho da parte 2 que eu só estou aqui retomando, né? Para poder a gente ir, evidentemente, para a parte 3, para a gente ir fechando. Isso que eu acabei de dizer, ele não vai mudar, né? Ou seja, volto a repetir aquilo que eu repeti lá na aula 2. Isso não vai mudar. É uma coisa que são 4 características, assim, que são globais, basicamente, né? A gente pode dizer assim que são globais e realmente não muda, né? Aí não vai... A gente não vai ter, por exemplo, um retorno, né, às antigas práticas que a gente tinha, né, antes da aceleração provocada pela pandemia, né, essa aceleração digital, ok? Passando para frente, a gente chega aqui agora numa complexidade grande, né, que eu diria que seria a questão mais delicada, né? Na realidade, isso aqui vem com imagem, né? Que é um computador, né? Ou seja, tudo hoje já era, né? Desde 2000, mas hoje em dia a gente, querendo ou não, há uma dependência digital muito grande que não vai parar, né? Isso é improvável, né? Eu diria que não tem como você imaginar o tempo futuro sem o auxílio das redes, dessa coisa automatizada, tudo conectado, né? Não tem como a gente imaginar o futuro, né, sem isso, ok? Então, eu chamo a atenção para algumas características que eu vou conversar com vocês devagar, né, para que a gente possa entender aqui, né? Então, vamos começar aqui pelo primeiro. Quando ele fala que muda todo o processo, né? Que processo é esse, né? Muda todos os processos, muda para as plataformas digitais. Que processos são esses? Por exemplo, esse primeiro ponto aí, né? Os processos eles vão mudando a partir das plataformas digitais. Eles vão para plataformas digitais. Vamos tentar entender. Primeira coisa que eu chamo a atenção, a questão do dinheiro em espécie, ok? É algo que você que está assistindo agora, você deve ter em mente que o dinheiro em espécie ele tende a sumir,
né, ele tende a assumir. Isso eu falei até na aula 2, né, que o tempo, ele, se não fosse a pandemia, né, cidades como a minha aqui, que é do interior, ela ia demorar pra caramba para que determinados avanços chegassem, mas por conta da pandemia houve uma aceleração da velocidade da luz, podemos dizer assim, né? Então foi forçado a avançar mesmo. E aí a gente tem essas migrações. O primeiro exemplo, para as plataformas, né, que sejam automatizadas, que sejam digitais. Os processos, eles mudam e vão para isso. Vamos tentar entender. O dinheiro, por exemplo. Hoje em dia, você tem no teu celular, no teu smartphone, né, você pode fazer transferência. E se você me disser, não, mas o Brasil é um país altamente desigual. Mas a gente teve aí, por exemplo, que foi, no início, um desastre total, né, que eu não vou falar aqui, mas o auxílio, né, por parte do governo, que na realidade quem aprovou foi o Congresso, né, que se não fosse o Congresso não tinha o auxílio, a gente teve aí, querendo ou não, as pessoas que tiveram que procurar um smartphone, alguma coisa desse tipo, ou seja, houve uma inserção forçada, abrupta, ou seja, de uma vez, gente que não sabia mexer teve que aprender rapidamente, enfim, houve isso. Então, a gente pode dizer que hoje, né, tem que ter uma política do ponto de vista educacional, para que as pessoas consigam entender realmente como é que funciona, mas assim, não tem mais como eu dizer que não chegou para todas as classes. Né, essa questão do smartphone, por exemplo, né, do banco, de acessar a conta, enfim, não dá mais para a gente dizer que não. O Brasil é muito desigual, não vou estar falando isso nesse estudo em específico, tá certo? Mas não tem como a gente dizer que chegou, né? A tecnologia ela chegou de forma atropelada, seja com o que você quiser pensar, mas ela chegou, né, para todas as classes nesse ponto de vista, visto que mesmo com a alta do dólar, hoje, que eu digo hoje, 2021 em janeiro, tá muito, o dólar tá altíssimo, a desvalorização do real é inevitável, mas você encontra smartphones por 600, 700 reais, né, então assim, é inevitável que isso ocorra. Então, o dinheiro em espécie, por exemplo, ele tende a desaparecer. Eu, volto a repetir, aqui na minha cidade do interior do Nordeste, né? Então, basicamente, eu parei aqui porque eu estava tentando lembrar quando eu fui para o banco, né? Pegar dinheiro em espécie. Então, hoje em dia, se eu pedir água, né? Água para beber, aqui eu pago pelo Pix, né? Ou seja, o fornecedor de água, que eu já peço água a ele há muito tempo, ele até chegou e eu disse, às vezes eu comprava pelo cartão em débito, ele disse, você tem Pix? Eu disse, tenho, né? Eu achei arretado aquilo e já transfiro para ele a grana, peço a água, ou seja, eu já não estou mais tocando em dinheiro. Né? Assim, eu já não estou mais tocando em dinheiro. E eu estou falando coisas simples, viu? Do ponto de vista de pedir comida, por exemplo, né? Que dá 10 reais, 20 reais, por exemplo, né? E estou pagando em débito, né? Coisa que muita gente fazia isso, né? Principalmente nas grandes cidades. Mas eu estou querendo que você perceba que eu moro numa cidade do interior do Nordeste e que, se não fosse a pandemia, isso iria passar mais um tempo para poder chegar. Mas com a pandemia houve uma aceleração do ponto de vista da velocidade da luz, né? Então é inevitável, né, que essas mudanças cheguem. Então você que vamos dizer assim, ou abrir um negócio, ou vamos dizer assim, empregado, né, patrão ou empregado, que aí tá os dois no mesmo barco. Eu costumo dizer que agora o patrão ou o empregado, os dois estão correndo risco,
de ficar sem renda, né? Vamos dizer assim. E aí eu vou dar a saída, né? Eu vou aqui tentar, evidentemente, por tudo que eu li, que vai estar aí na descrição, né, das referências, né? Aí você pode comprar livros, ou enfim, vai estar aí nas referências que eu li. Então, o que é que acontece, evidentemente, aqui? É necessário que a gente consiga compreender que é inevitável que o patrão ou o empregado, um quanto o outro, eles correm o risco de ficar sem renda, se não se encaixarem aí, ou seja, de uma forma automatizada, né? Então, a partir de agora, determinados negócios que eles não comprem sistemas, né, de computação para saber o que tem no estoque, o que não tem, né? O próprio trabalhador, por exemplo, né? Aqui na minha cidade você tem táxis, né, que são autônomos, enfim, é bem complexo de explicar. Mototáxi, por exemplo, né? Vai chegar um momento que o mototáxi que a gente usa muito aqui, ele vai ter que ter uma conta digital dessa, né? Vai chegar um momento que ele vai ter que ter uma conta digital dessa, né, para que a pessoa já pague pelo telefone, né? Ou seja, é algo inevitável, né? É algo que a gente vai perceber que o dinheiro, do ponto de vista em espécie, né, que você toca, nota de 100, nota de 50, e você vai dizer assim que o primeiro sinal foi a nota de 200, né? Aí, não que ele vá assumir, mas que a economia está fraca, mas, enfim, não vou entrar muito nesse processo, tá certo? Mas é notório que a gente perceba que nas grandes cidades isso já, as pessoas andavam com dinheiro trocado para alguma coisa, mas atualmente isso está ficando mais escasso e está vindo cada vez mais para as áreas interioranas, né? Então, nesse processo que eu estou dizendo, ou seja, tudo que a gente pode perceber, né, que a gente for comprar, então vai ter lá a nossa conta, né, o nosso celular, ele vai virar basicamente a nossa carteira, né, que eu acredito também que a nossa identidade, né, vai ter identidade digital, já tem carteira de motorista, né, que é digital lá com o QR Code. Então, o que é que vai acontecer? O futuro, basicamente, que não vai parar, a gente vai transferir a nossa carteira, na realidade, para o celular, né? O celular, ele vai ficar cada vez mais já é, né, importantíssimo, mas vai ser um acessório extremamente, vamos dizer, vital para a economia, né? Então, torna-se... Veja o início dessa segunda frase. Universal. O que significa algo universal? Que se eu sair daqui e for para a China, por exemplo, vamos usar isso, determinados comportamentos que eu tenho aqui, eu vou passar a ter também na China. Eu vou pagar com meu Pix, lá deve ter outro nome, mas... né, tem QR Code lá, né, que é o código que você aponta a câmera do seu celular, tal. Então, basicamente aqui torna-se universal. É necessário que a gente entenda isso aqui, né, para que a gente consiga compreender que as coisas elas não são únicas e exclusivamente nossas, tá certo? Isso é algo que eu vejo, eu vejo muito aqui, né? Essa segunda, eu vejo, parece que em cidades como a minha, por exemplo, né? E existem outras aí, enfim, parece que é assim, a gente percebe muito, principalmente quando é época de eleição, né? Para prefeito, por exemplo. Parece que a nossa cidade, ela se isola, eu percebo muito isso. Ela se isola e, na medida que ela se isola, parece que ela é desconectada do mundo. Ou seja, aquela dinâmica da política só acontece ali e tal. E as pessoas ficam brigando umas com as outras. Isso é natural, enfim. Nossa democracia é frágil. Mas essa segunda característica, esse segundo parâmetro aí,
ele é importante porque é necessário que a gente consiga compreender que não dá mais para a gente pensar que estamos sós. O que é que eu estou dizendo com isso? Que se determinada coisa, por exemplo, se tiver uma greve ou alguma coisa do ponto de vista sério, vamos lá, vamos tirar aí a pandemia. A pandemia ela começa lá na Ásia, né? Ou seja, começa lá na China, vai, para que a gente possa compreender. Aqui no Brasil, não vou falar, teve percalços, enfim, chega depois. Mas o impacto foi bem maior do ponto de vista do seguinte, por exemplo, determinados produtos que são fabricados lá na China, né, eles passaram a demorar a ser fabricados. Então a gente viu os preços, globalmente falando, né, de computador, de telefone, dessas coisas que você precisa para fazer o home office, ou seja, né, o trabalho dentro de casa. Né? Home office na realidade é isso, você trabalhar dentro de casa, tá certo? Então, houve um aumento desses materiais, né? E eu enquanto cidadão global, nessa segunda, vamos dizer aí, nessa segunda característica que eu coloquei, é necessário que você entenda isso. Nós hoje somos um cidadão planetário, né? Não adianta mais eu dizer, se alguém me perguntar, por exemplo, onde eu resido, onde eu estou vivendo, aí eu vou dizer no Nordeste do Brasil. Beleza, estou vivendo aqui no Nordeste do Brasil. Mas se você me perguntar, né, por exemplo, você faz parte... Não, eu acho que o Brasil, a França, a Inglaterra, a gente vai ter que parar para perceber que estamos caminhando para uma civilização planetária. Uma vez que eu preciso do Google para manter, por exemplo, os meus arquivos que estão na nuvem, para me conectar, evidentemente, com vocês, eu preciso aqui da minha hospedagem, do site, ou seja, eu preciso de algo maior. Estou conectado às redes sociais. As redes sociais, por exemplo, o Google ele está em que país? Ele está no planeta Terra, ele não está num país. Né? O Facebook, ele está em que país? Ele não está em um país, ele está no planeta Terra. Então, quando a gente passar a entender que a gente agora faz parte do planeta, a gente sempre fez na realidade, né? Mas a nossa ignorância, enquanto seres humanos, eu digo a nossa porque eu também sou ignorante e estou tentando não ser através dos estudos, né? Então, assim, a nossa ignorância faz com que a gente só pense no nosso umbigo. Né? Eu sou brasileiro, beleza, mas moro no Nordeste e aí vou lutar pela... Eu entendo isso, mas não dá mais para a gente se desconectar do mundo. Então, se houver algum problema do ponto de vista de petróleo, como já teve, né? Isso impacta diretamente, tá certo? Do ponto de vista tecnológico, isso impacta diretamente. Então, está na hora da gente começar a perceber que o mundo realmente agora ele virou uma coisa, além de estar automatizado, ele está extremamente conectado. Tem uma música que é Parabólica Camará, né? Do Gilberto Gil, que eu acho que é arretado, que ele diz assim: antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque terra é pequeno. Ou seja, o que é que ele quis dizer isso? Poxa, para eu estar conectado, saber, por exemplo, como é que está Londres, eu não preciso sair aqui do meu escritóriozinho aqui, né? Pego o Google Earth, boto, né? E vejo lá em tempo real, por satélites, enfim, como é que está Londres, como é que está a China, né? Ou seja, não dá mais para a gente dizer que o que acontecer aqui vai ficar aqui, não vai impactar nas outras, vamos dizer assim, nos outros locais. Não, a gente é extremamente dependente hoje, mais do que nunca, né? Estamos extremamente interligados, a ponto de não saber onde começa e onde termina. A prova maior que tem
não precisa ninguém ler, ninguém, só é olhar a pandemia. A pandemia, ela parou o mundo, né? Por exemplo, em 20 horas, a gente estava tão conectado que eu acho que a gente estava sem perceber. Mas a pandemia fez também isso. Por exemplo, numa das várias pesquisas ou coisas que eu li, a gente percebe que 20 horas, eu acredito, que passava da China para chegar no outro lado do mundo e ser infectado. Aqui no Brasil, por exemplo, né, de acordo com, vamos lá, eu digo que é um instituto de pesquisa, foi uma coisa muito bonita, principalmente que tem aqui no Nordeste, que é Mandacaru, né, o estudo que foi feito, enfim. 80 e poucos %, tá certo, vamos dizer assim, da infecção pelo coronavírus sai de São Paulo. Porque São Paulo a gente sabe que é o centro econômico, né, basicamente do Brasil. Então, tudo sai de lá e, enfim, você teve lá de São Paulo se espalha, evidentemente, para o Brasil todo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou demonizando as cidades? Não, eu não estou demonizando as cidades. Eu estou dizendo que é inevitável a gente pensar que não estamos conectados, né? A gente precisa, de fato, um dos outros mais do que nunca, né? Hoje em dia. Então, a gente sempre tem que estar olhando o outro, né? Porque se o outro, por exemplo, ele tiver... O outro que eu digo pode ser uma outra pessoa mesmo, ou um país, ou, né, alguém com que você faz negócio, né? Se ele adoecer, a gente viu em lojas aí, né, serviços, fábricas, por conta do coronavírus, você teve blackouts, que eu estou dizendo, em relação à produção, né? Muita coisa ficou parada, inerte. Por quê? Porque as pessoas estavam ficando doentes, né? Então, eu acredito que essas três características aí, elas fazem com que a gente pense isso. Ou seja, as coisas estão conectadas mesmo, então você tem que se conectar. Não adianta mais você dizer, eu não quero, né? Ah, mas eu tenho 50 anos, estou desempregado. Cara, infelizmente, eu tenho 50 e poucos anos, estou desempregado. Infelizmente, né? Ou até felizmente, né, você não vai precisar mais sair, por exemplo, né, para poder aprender alguma coisa. Hoje tem o YouTube, é só acessar, né, ter paciência, tá certo, de sentar, né, enfim, buscar. Vai ter ferramentas que possam, evidentemente, fazer isso. E aí você não tem mais desculpas para poder você se informar, né, naquilo que é do seu trabalho, por exemplo, que são novas tecnologias para você, como eu disse na aula 2. Então, não tem mais desculpa. E é uma coisa global, né? É uma coisa que é do mundo todo. O mundo, ele vai solicitar que realmente você esteja apto, né? Não adianta mais aqui eu vou ser, como eu disse logo no início, eu vou ser muito cirúrgico, minha gente. Não adianta mais você, por exemplo, ter um diploma. Ter um diploma, ele é importante, óbvio, porque aí você comprova que você fez algo, você estudou aquilo ali. Só que agora não adianta só ter o diploma. Ter o diploma é só para dizer, tá, beleza, você realmente tem, mas me prove, não é? E aí, de fato, você vai ter que provar que você estudou, que você sabe. Hoje em dia, não tem mais escolha, ou seja, não dá mais para você enrolar. Tá certo? Não dá mais para você enrolar, né? Não dá mais para você aquele jeitinho brasileiro, né? Que a gente tem, né? Que o brasileiro, evidentemente, aí ficou conhecido em muitos países por conta disso. Esse jeitinho brasileiro, ele tende a fracassar. Por quê? Porque o mundo agora ele está muito aberto. Ou você sabe, ou você não sabe, né? E aí você tem que
provar agora. Não é mais por papel, e sim por ações. Tá certo? Então, essas 3, vamos dizer assim, características é o que você precisa primeiro entender. Que você tem que se encaixar nelas 3 aí, porque senão você não vai ter mais recursos do ponto de vista de renda. E como é que a gente pode fazer isso? Então, vamos entender aqui 2 coisas, ok? A gente vai ter que entender aqui 2 coisas. A primeira, ela vem aí, é o crescimento e o desenvolvimento. De uma forma bem geral, independente, como eu disse logo no início, se você for, por exemplo, patrão ou empregado, você está fadado a ficar sem renda. Você vai quebrar, porque o mundo mudou, né? Isso é inegável, mudou rapidamente. E antes, as pessoas elas pensavam em crescer. Por exemplo, eu quero crescer, então eu vou bolar alguma coisa, vou abrir um negócio e eu vou ter que ganhar dinheiro, e vou ganhar dinheiro porque eu vou construir uma casa e vou ter um carro importado e vou, né? E era aquela agonia e você, enfim, né? Você até que podia crescer. Só que o crescimento, eu costumo comparar como um castelo de cartas, né? Carta de baralho, né? Que as pessoas vão montando aquele castelinho, né? Você pode montar um castelo de cartas lindo. Você vai crescendo o castelo, mas qualquer sopro mais forte, o que é que vai acontecer com o seu castelo de cartas? Ele vai cair. E eu coloquei aí, basicamente, que as pessoas que pensam só no crescimento, elas não analisam o seu planejamento a fundo, elas não estudam o seu planejamento a fundo. Enquanto as pessoas que elas querem se desenvolver, ó a diferença. Enquanto as pessoas que querem se desenvolver, elas fixam o seu olhar no seu planejamento. Elas analisam com calma, né? Elas dão uma analisada lá com calma, elas percebem que pode ter problemas. Então, o castelo não é construído de cartas, né? Esse aí não é construído, ele primeiro vem a base, né? Você sabe para onde você quer chegar. O que a gente viu, ou seja, né, o que eu li, o que a gente pôde perceber antes da pandemia, é que havia vamos dizer assim, uma velocidade muito grande, uma carreira muito grande, no aspecto de crescer. Eu tenho que ter, né, no caso, então eu já ganhava uma graninha e aí eu ia trocava o carro, né, e aí eu digo isso porque eu fui também, né, nessa vibe aí, eu fui nessa dinâmica aí, não, eu tô ganhando um pouquinho mais, então esse dinheiro que chega mais eu vou fazer isso, tal, quebrei, né, muita gente fez, eu não tô dizendo isso que agora que eu tô mostrando, não, porque eu levei muita porrada e passei a aprender agora, né, ou seja, aí os problemas da vida servem para que a gente, peraí, vou ter que rever aqui, né, o meu comportamento. Meu comportamento também era assim, né? E aí você vê a pessoa, por exemplo, tá com aquele carro, né? A gente, não, vou trocar o carro porque o carro vai desvalorizar. Sim, mas vamos ser sinceros, tirando terra, o que é que não desvaloriza? Enfim, né? Percebe aí, né? O povo, não, tipo, vou trocar meu carro porque ele está desvalorizando, mas ele vai desvalorizar muito, sim, mas teu dinheiro vai desvalorizar. A inflação aqui é absurda, né? Então, assim, né, eu entendo que você vai ter que consumir, mas até isso agora tem que estar planejado, né? Uma coisa que eu estava conversando com a minha esposa, para que vocês entendam essa questão de crescimento e desenvolvimento,
né, de exemplo mesmo. Como a gente sabe que quem tem problemas, quem é deficiente no Brasil, mudou algumas coisas aí em caráter da lei, mas quem é deficiente no Brasil tem direito a determinadas isenções, principalmente quando ele vai comprar um carro, né? E uma das coisas, basicamente, que a gente percebe, né, aí por que isso, antes que alguém possa criticar, nós temos as isenções por dois motivos. O primeiro motivo é porque alguns deficientes do ponto de vista de locomoção, né, do ponto de vista motor, perna e braço, eles têm que adaptar o carro, então isso é caro. E o outro é que o imposto sobre o carro, né, ele serve para ajeitar as ruas, né, basicamente aí, né, rodovia que seja, mas cai para a cidade também, né, respinga ali um pouquinho. E aí, rua, calçada, essas coisas, né? Pavimento, né? E a gente que é deficiente precisa pra caramba disso, porque um buraco pra gente é algo complicado, né? Seja de cadeira de rodas, seja do ponto de vista da pessoa com cega, baixa visão, enfim. Então, a gente tem, evidentemente, essa isenção. E eu fui com a minha esposa, mas uma das coisas que eu acho que eu não posso dizer aqui se eu talvez seria ou não, é sobre o design, né? A questão do modelo do carro. E aí eu decidi assistir, né, vídeos lá no YouTube, lógico, escuto bem, então estou lá assistindo vídeos no YouTube. E uma das minhas preocupações era das nossas filhas, né? Eu quero um carro que ele me dê segurança. E uma das coisas que eu notei que assim, que eu fiquei de boquiaberto, é que o design, ele é importante. O carro tem que ser bonito. Bem, você pode até dizer, você está dizendo isso porque você não enxerga direito. Tá, eu posso até aceitar isso. Mas, racionalmente falando, você está no carro e, evidentemente, o que é prioritário no carro, para mim, não é o design. São as questões de item de segurança. Então, eu vou logo no, sei lá, LatineCap, né? Acompanho alguns canais, por exemplo, né? Para onde eu fui para canais que eles mostrem oficina, né? Para ver assim os carros quando batem, né? Enfim, né? Questão de segurança mesmo. E eu fiquei impressionado que boa parte das pessoas compra pelo design, né? Dizem que o design chama atenção. Pode até ser, mas é aí onde eu quero chegar. O que é que isso tem a ver? Quando você pensa no design, o que é design? No modelo do carro, na cor do carro, no tipo do carro, né? Os vincos, as curvas lá do carro, né? Ou seja, o modelo em si. Então, pensar nisso, ou isso vindo em primeiro lugar, significa crescimento. Eu quero um carro porque ele é bonito. Tá certo? Então, eu vou comprar um carro porque ele é bonito e acabou. Eu vou financiar, o carro é bonito. E pensar de forma que eu possa me desenvolver cara, eu vou comprar um carro que ele tenha assistente de partida em rampa, que ele tenha 6 airbags, que ele tenha freio a disco, né, freio ABS, né, ou seja, que ele tem um freio bom. Vou ver lá o LatineCap, que eles é um centro de ciências que eles pegam o carro e simulam colisões no carro, né? E essa questão de simular colisão, vai ver lá se a lataria ela vai ficar muito amassada, se vai machucar muito ou não. Então, eu vou procurar perceber, tá certo? Se, poxa, sei lá, né? Ninguém sai com o carro pensando que vai bater, mas quiçá, né? Ninguém sabe. Então, poxa, eu vou fazer isso, eu vou comprar esse carro vendo primeiro os itens de segurança, né? Então, assim, pensar de forma, eu quero crescer, ver o carro por fora, questão estética, né? Ali, o carro é bonito, banco de couro no Brasil é meio complicado, né? Já que aqui faz muito calor, independentemente principalmente aqui no Nordeste, né?
Mas aí você até entende, questão de estética. Isso é pensar de forma a crescer. Eu quero crescer, crescer, crescer. E pensar de forma que eu vou me desenvolver significa dizer, poxa, eu vou pensar primeiro na segurança. Né? Depois que eu ver que retirar os carros, que eles não são seguros para mim nem para minha família, aí eu vou partindo para as outras questões. Espaço, né? E por último viria a questão de cor, a questão de beleza. O que é que isso tem a ver com o seu trabalho? Né? O que é que essa coisa de crescer e desenvolver isso tem a ver com o que você faz, independente do que você faz? Nosso último framezinho, nossa última imagem, né? Eu trouxe aí algum livro, né? Uma mão ali escrevendo, né? E um computador. Então, qual é basicamente o profissional, independente que você seja patrão ou empregado? Se você não se encaixar nessas mudanças, que elas são irreversíveis, tanto o patrão quanto o empregado vão ficar sem renda. Isso é fato, certo? E o que é que vai fazer com que você... a tecnologia ela vai tirar empregos? Vai. Mas, de boa. As pessoas que elas vão ser, vamos dizer assim, requisitadas, são pessoas que não vão parar. Eu estou falando é parar de estudar do ponto de vista do seguinte. Percebam que eu falei tanto na parte 1 quanto na parte 2 e vou falar agora a vocês na parte 3. Eu tive que aprender a editar vídeo, né? Tive que aprender a fazer um montão de coisas. Graças à tecnologia hoje eu posso, né, fazer aqui. Existe acessibilidades assim enormes para mim. Então eu posso fazer isso que eu estou fazendo agora, né? E eu não pude me negar. É cansativo, sim. Eu tenho que dedicar alguns momentos, algumas horas da minha, assim, de poder estar com as minhas filhas ou com a minha esposa, mas, né, eu tenho que estar, evidentemente, estudando, né, as novas ferramentas, vamos dizer assim, né, que eu vou ter que usar. E isso cabe a qualquer um. Do ponto de vista que você tem um celular, né, aí, mas, por exemplo, existe o Android Go, que é um Androidzinho mais leve, e aí você tem o YouTube para isso, você tem Facebook, também ele roda mais leve. Então, hoje em dia, você acha muita informação. Isso é fato, né? Então, não dá mais para a gente chegar agora e dizer assim, poxa, as coisas realmente mudaram, mas eu não quero mudar, né? Então, agora não é mais a tecnologia vai tirar o seu emprego, né? Na realidade, a tecnologia ela sempre fez na realidade, só que agora vai ser com uma velocidade muito maior. Ela vai obrigar você realmente a sentar e estudar. Não estou falando em estudar tudo, já venho dizendo isso desde a primeira parte do Sociedade Digital, né? Você agora vai ter que se debruçar, né? Vai ter que ler, por exemplo, né? Sou um pintor. Então, independentemente de qualquer coisa, mas eu tenho que parar um pouquinho, né? Ver quais são as fabricantes aí, entrar no site das fabricantes de tinta, por exemplo, né? Ver quais são os lançamentos, o que é que aquela tinta faz, o que é que aquela tinta não faz, o que é que você pode fazer com isso, com aquilo, novos equipamentos, ou seja, da sua própria casa mesmo, de domingo ali, você deitado, né? Até isso é legal. Você pode estar ali se informando, você pode estar ali estudando, percebendo, né? Eu sou eletricista, um exemplo. Então, você entra lá no site, né, de marcas aí que você conhece, vê as novas tecnologias que tem para aquela área, né? Caso uma pessoa chame você já vai saber, eu sei lidar com isso, né? Eu sou pedreiro, ou seja, marceneiro, que seja, padeiro, o que for,
né? Então, hoje, a gente pode dizer que não dá mais para você achar que vai fazer a mesma coisa, né, do mesmo jeito durante muito tempo. Não, né? A tecnologia está aí, a pandemia acelerou todo o nosso processo e o mercado e o trabalho, sem dúvida nenhuma, eles vão mudar e muito. Ficamos por aqui, né, nessa nossa sociedade digital, para você entender que as mudanças elas chegaram e elas chegaram rápido, sim, isso aí eu entendo, mas elas não vão deixar de existir, tá certo? E a gente tem ferramentas para não ficar para trás. Espero que você tenha gostado, né, do Um Jeito de Olhar Play, e navega aí pelo site, tá certo? Pelo nosso portalzinho, vê aí outras coisas que a gente vai estar sempre postando aqui, tá certo? E buscando parceiros também para que a gente possa estar fazendo algo legal aí. Então, dá uma fuçada, dá uma olhada, talvez tenha mais estudos aí que você possa se interessar. Espero que você tenha gostado. Entre em contato com a gente aí, né, pela área de contatos, passa esse teu feedback que é importante aí pra gente, né? Fiquem todos com Deus e até um próximo estudo. Valeu!